Fala, gente, aqui é o Jefferson. Continuando mais as coisas da parte da engenharia aqui do canal Engenharia e Matemática, vamos falar hoje de acessibilidade. Bom, esse item eu dividi em 7 partes. Algumas vão ficar muito grandes, outras pequenininhas. Porém, o que acontece? Por que eu decidi fazer isso? A partir do momento que a gente começa a entrar nessa parte de construção civil, o que a gente consegue ver? Que muitas das vezes não vemos tantas coisas assim voltadas para as pessoas com deficiência. Mediante isso, eu comecei a estudar a norma, tá? Todos os vídeos foram tirados da norma, a norma NBR 9050, tá bom, gente? Caso a BNT acabe atualizando a norma, ela vai ficar um pouquinho em desuso, mas acredito que vocês seguindo cada uma das coisas que a gente for escrevendo aqui, eu vou conseguir fazer uma estrutura muito boa, né, nessa parte da definição de acessibilidade. E vamos que vamos, tá? O que é acessibilidade, gente? É a possibilidade da condição de alcance e percepção e entendimento para utilização com segurança e autonomia de edificações, espaços mobiliários, equipamento urbano e elementos. Bom, o que a gente pode concluir com isso, tá? Que não necessariamente é apenas para pessoas que têm deficiência. A acessibilidade também serve para pessoas que não a têm, tá? Ou seja, fazer coisas apertadinhas que as pessoas vão ter dificuldade, não adianta. A área de aproximação, né? Aqui a gente já vê já o começo mais voltado para o cadeirante, né? Ou seja, é um espaço sem obstáculos para que a pessoa utilize a cadeira de rodas, possa manobrar, deslocar, se aproximar, se utilizar o mobiliário ou elemento com autonomia e segurança. Como eu falei contigo, isso daí já é voltado para a pessoa que tem deficiência, tá? Área de resgate, área com acesso para uma saída destinada a manter em segurança pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida, enquanto aguardam socorro ou situação de sinistro. Gente, a área de resgate é voltada para todas as pessoas, né? Não apenas para o cadeirante. Isso é lógico, né? Quando você tem, por exemplo, escada de incêndio e tudo, é voltado mais para pessoas normais, ou seja, o cadeirante fica um pouquinho aquém. Ou seja, tem que ter um lugar onde que ele possa ser resgatado e não ter maiores problemas. Área de transferência, espaço necessário para que uma pessoa utilizando cadeira de rodas possa se posicionar próximo ao mobiliário, para qual é necessário transferir-se. A gente vai ver isso muito na parte de sanitários, né, na parte 7. Né, o que acontece? Vamos dizer assim, a pessoa vai sentar em algum lugar, ele tem que ter um local do lado, ou à frente, ou qualquer lugar em que ele consiga se transferir para o local onde que ele tem que ir, né? No ônibus eu já vi uma coisa dessa, tá? O elevador vai, joga a pessoa, o cadeirante pode acabar sentando não necessariamente na cadeira de rodas, né? E sim tem um banquinho especial do lado, tá? Vamos lá. Barreira arquitetônica, urbanística ou ambiental. Qualquer elemento natural instalado ou edificado que impeça a aproximação, transferência ou circulação no espaço mobiliário ou equipamento urbano. Ou seja, é aquela famosa pedra no caminho, tá? Que não deve ter de maneira nenhuma. A gente tem que tentar evitar isso. Por quê? Principalmente a barreira arquitetônica e urbanística. Ambiental é um pouco difícil de você manter sem obstáculos na frente. Isso impede a pessoa que tem dificuldade de locomoção
ou até mesmo uma pessoa que tem outro tipo de deficiência. A auditiva nem tanto, mas no caso da cegueira também atrapalha muito a barreira arquitetônica, as pessoas podendo se machucar com isso. E no caso do cadeirante fica complicado porque não consegue se locomover. Entramos na parte de deficiência. Tá? O que é uma deficiência? É uma redução, limitação ou inexistência das condições de percepção das características do ambiente ou de mobilidade e de utilização de edificações, espaço mobiliário, equipamento urbano e elementos em caráter temporário ou permanente. No caso do cadeirante, pode ser permanente ou temporário, né? Aí você deve estar falando, não, por que você está falando muito cadeirante? Porque junto com os cegos, né, são as duas deficiências que as pessoas mais têm dificuldade, né? No caso da audição, a pessoa pode usar um equipamento e melhora essa condição. Agora, o cego ou o cadeirante, ele tem muita dificuldade para se locomover, né? Isso são talvez as principais deficiências que nós encontramos e que são pouco atendidas nessa questão da mobilidade. Vamos ir para o próximo. Módulos de referência. Gente, é uma projeção em planta das dimensões necessárias. Isso daí seria uma definição, mas que na maior parte das vezes, ou 100% delas, é utilizado para cadeirantes. Ou seja, se você quer adaptar o seu edifício ou construir um novo, você tem que levar em consideração essa dimensão de 80 por 1,20 para que o cadeirante consiga se locomover. Não adianta fazer uma passagem, um corredor menor do que isso, tá? Porque o cadeirante não vai conseguir se locomover. O ideal era que fosse 90 centímetros, 90 por 1,20, mas a norma garante os 80, então esse é o mínimo que você pode ter, tá? A acessibilidade abrange a quais pessoas? Abrange a todas, como eu mencionei antes, mas as que precisam de cuidados especiais são os cegos, os PCRs, que são pessoas cadeirantes, né? Pessoas com mobilidade reduzida, obesos e surdos. Obesos é complicado, né? Porque muitas pessoas podem falar que isso nem pode ser discriminação. Porém não, os obesos têm uma necessidade especial, porque diferentemente de uma pessoa comum, eles precisam de mais espaço. Por exemplo, uma pessoa comum é em torno de 60 centímetros a largura, né? Já um obeso pode chegar até 1,20, ou seja, dobra bastante. Vamos para o próximo. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Aguarde a parte 2. Se inscreva no canal e compartilhe, dê seu like, dê seu joinha para que a gente consiga manter e fazendo outros vídeos legais sobre, não só sobre acessibilidade, mas também outras coisas voltadas para a engenharia e a matemática.